Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana, eu sou estudante da História e acompanho o Faísca Revolucionária e vou mediar a nossa mesa hoje. Primeiro, para apresentar assim, de forma geral, essa mesa faz parte do ciclo de debates por um futuro comunista que está acontecendo desde novembro, nacional e internacionalmente, em diversos países como o Argentina, o Chile, o Estado espanhol e o México, reunindo intelectuais marxistas para poder discutir em torno de discussões assim, bem importantes, que seria pensar as possibilidades e as estratégias para a construção de uma alternativa socialista ao cenário que a gente vê de capitalismo e de acentuamento do imperialismo. Só aqui no Brasil, a gente já teve mesas de debate na USP, na UERJ, na UFRN, na UFPE, o FABC, o FRGS e semana passada na Unicamp e agora aqui na UFMG. E, basicamente, esse evento sendo impulsionado pela Faísca e pela gente, é importante pensar o porquê que é importante ocupar a universidade com esse tipo de debate, um evento que se chama Por um Futuro Comunista. Acho que o evento em si, ele cai muito bem no momento que a gente vive em termos assim, de situação global, que a gente está atravessando diversos conflitos que estão em aberto, com o ascenso da extrema-direita nacional e internacionalmente. Tem a guerra na Ucrânia, tem um genocídio em curso na Palestina, que agora está se estendendo para uma guerra no Líbano e potencialmente se estender para uma guerra em todo o Oriente Médio. Além da crise climática, que nesse ponto não é nem mais uma crise, mas sim uma emergência climática, em um nível mais intenso, né? E nesse sentido, são vários flancos que fica cada vez mais óbvio que o capitalismo não é capaz de responder às crises que ele mesmo deixa em aberto. E que o aprofundamento das desigualdades, a gente vê uma juventude que não está mais interessada em humanizar ou regularizar esse sistema, mas sim que quer e precisa discutir uma outra alternativa, que seria o comunismo, não como uma forma de pensamento utópica e distante, mas como uma ação e um movimento que é real e que pode sim incidir nas bases da sociedade. O tema da mesa de hoje é Escala 6x1, a precarização tem rosto de mulher. E esse é um debate que a gente tem visto que tomou as ruas e as redes sociais de uma forma porque reflete a luta de milhares de trabalhadores e trabalhadoras que têm lutado por melhores condições de vida e por um horizonte onde eles possam ser emancipados e ter algum tipo de vida além do trabalho. Também, antes de eu apresentar as convidadas, eu vou ressaltar algumas questões que são bastante urgentes e que eu não acho que podem ser ignoradas num espaço como esse. Eu até tive que fazer uma mudança aqui, porque por causa a velocidade que as coisas mudam, né? Mas, assim, partir de expressar solidariedade com as funcionárias do Bandejão terceirizadas que estavam fazendo movimentação de greve, tipo assim, teve a paralisação, né? Mas que a gente estava hoje na Assembleia e foi manobrado e na realidade, até ameaçado, né, de cortes do abono e tudo mais, para que se barrasse esse movimento por melhores condições de trabalho. E pela FUNP, né? Isso é importante colocar. A FUNP estava ameaçando cortar esse abono. Mas mesmo diante dessa derrota da paralisação e da possível greve que estava colocado, reivindicar muito o espírito de luta que está colocado, né? Que na verdade expressa um movimento de revolta muito profundo contra as condições precárias de trabalho e os baixos salários, né? Porque cada vez mais é um acúmulo de horas, acúmulo de tarefas e cada vez menor salário. E também, assim, e ao mesmo tempo, essas trabalhadoras tendo fôlego para bancar uma paralisação, tipo assim, contra todos os empregadores e assim, com o apoio dos estudantes. Isso não é uma coisa isolada que não tem bases no que está acontecendo, né? Porque a gente vê que a educação é um dos grandes alvos do pacote de ajuste fiscal do governo Lula-Alckmin, que, no caso, é a educação e diretamente a permanência estudantil. E isso afeta diretamente quem precisa de auxílio e os trabalhadores terceirizados. Por isso, que é necessário movimentos como esse para poder dizer um basta, para que centenas de trabalhadores, que são uma maioria negra e feminina, que vêm para a universidade garantir que os estudantes tenham que comer dentro da universidade, sigam trabalhando sobre condições precárias, com horas de trabalho extenuantes, baixos salários e também acesso a materiais precários. E
Também destacar que a luta contra a precarização do trabalho é a mesma luta por permanência estudantil, porque os responsáveis pela precarização e para a falta de permanente, nomeadamente a FUNP, a reitoria, o governo, eles precisam e querem que os trabalhadores e estudantes estejam bem separados, e, se possível, até um contra o outro, porque para poder enfraquecer a nossa luta, mas isso não vai acontecer, porque a gente sabe que isso é uma luta só e que a nossa solidariedade e a caminhada de lado a lado com os trabalhadores terceirizados vai continuar independente dessa movimentação ou da próxima. Além disso, são muitos temas, colocar também nosso absoluto rechaço às ocorrências de violência policial que segue ceifando vidas por todo o Brasil, majoritariamente de jovens negros e periféricos, mas também de crianças, de trabalhadores desarmados, de mães e de pais de família que têm sido vítimas dessa verdadeira máquina de morte. Não podemos nos calar diante de crimes como foi o massacre de Paraisópolis, que completou 5 anos, onde 9 jovens foram mortos por asfixia mecânica pela polícia num baile funk, ou então os recentes assassinatos em Santos, em São Paulo, como foi o caso de uma criança de 4 anos que foi morta apenas 9 meses depois do seu pai ser assassinado na Operação Verão. Ou então, a morte de Guilherme Luiz, onde a família não teve paz nem durante o velório, quando a polícia invadiu e impediu ele de velarem o corpo dos seus filhos. Esses são poucos e alguns exemplos de uma longa lista de casos que reforçam o caráter da polícia como essa fábrica de corpos que funciona em nome da manutenção de um sistema que, se não consegue nos matar de tanto trabalhar, mata nossos filhos na mão da polícia. Nesse sentido, eu retomo aqui a frase do rapper Eduardo Tadeu, que perdeu seu sobrinho para a violência policial, onde ele fala, essa brutalidade é afirmar que os assassinatos das polícias são feitos em legítima defesa, assim, em legítima defesa do racismo. E também, essa política de morte está diretamente conectada às ações do governo Tarcísio de Freitas, que pretende a implementação de escolas cívico-militares que atinge pelo menos 49 unidades até 2025, e também a privatização de 143 escolas por meio de leilões da Bolsa de Valores, que são parte do mesmo projeto autoritário e privatista. E o que é mais bizarro nisso tudo é que esse projeto é financiado com dinheiro público do BNDES, que é revelando que os cofres federais, sob o governo Lula, eles alimentam diretamente as políticas de controle social e repressão que são promovidas pela extrema-direita. Esses exemplos demonstram que a conciliação de classes, que é promovida pelo governo de Frente Ampla, longe de conter a extrema-direita em nome de uma governabilidade, como é o que é proposto, na verdade fortalece figuras como Tarcísio e legitima as políticas de extermínio e de exploração. E enquanto isso acontece, o governo financia, são os negros, as mulheres, LGBTs, trabalhadores que pagam esse preço, que estão enfrentando um sistema que combina uma repressão violenta, uma precarização do trabalho e o ativo desmonte dos serviços públicos. Essa política de conciliação, ela serve aos interesses da burguesia, que permite à extrema-direita avançar em suas posições e intensificar ainda mais os ataques contra a nossa classe. Além disso, é importante a gente reafirmar o nosso apoio à luta do povo palestino, que hoje representa a principal luta anti-imperialista no mundo. A resistência contra o colonialismo sionista e o genocídio promovido por Israel é uma bandeira de solidariedade levantada internacionalmente, como nós vimos nas ocupações de universidades, como a gente vê tomando força em todo o mundo. E é uma luta que conecta de uma forma muito profunda a luta antirracista, anticolonialista, anticapitalista. Gaza é um grito de resistência contra essa opressão imperialista, e a gente deve estar lado a lado com esse povo, buscando mobilizar toda essa solidariedade em ações. Também manifestar a nossa solidariedade ativa aos professores do Rio de Janeiro que estão em greve, enfrentando uma repressão judicial e os ataques do prefeito Eduardo Paes, do PSD, que, por sinal, é o mesmo partido do prefeito de BH, Fouad Noman, que tem sido um grande exemplo de luta contra a precarização do ensino público e o desmonte da educação de todo o país, que sofre ameaça de privatização, militarização e um conjunto de ataques que precarizam o funcionalismo público. Inclusive, sobre a precarização dos serviços públicos, essa terça foi votado em Câmara do Rio de Janeiro
o projeto de lei que foi apelidado como pacote de maldades, que busca fazer os professores trabalharem muito mais pelo mesmo salário, com alterações nas férias, pelo fim da licença-prêmio, que é basicamente o direito de 90 dias de afastamento remunerado a cada 5 anos de trabalho, e mudanças estruturais que afetam diretamente benefícios e as aposentadorias. Esse pacote foi aprovado com 31 votos a favor, incluindo vereadores do PT, o que escancara mais ainda o projeto e o caráter neoliberal do governo de Frente Ampla. Enquanto isso estava sendo debatido na Câmara, obviamente estava tendo protestos em frente, que foram duramente reprimidos pela polícia, que usou de força para poder dispersar os manifestantes e tentar calar o protesto. É mais um exemplo que demonstra e ilustra, né, a disposição do governo Paes de passar os ataques mais brutais para a classe trabalhadora, tudo na base da violência. E, por último, gostaria de reivindicar bastante a ocupação que está rolando no CAPCI, que os nossos espaços estudantis eles cumprem um papel fundamental dentro da universidade, sendo nosso espaço de auto-organização, onde a gente pode organizar e lutar pelas nossas demandas, além de ser o nosso espaço de socialização, lazer, descanso. Então, assim, dito isso, total apoio à revogação total do termo de uso e o retorno dos vendedores ambulantes dentro do campus da universidade. A gente precisa se enfrentar de frente e com muito fôlego contra a estrutura antidemocrática da universidade, que é a herança da ditadura. Basta de punição política a estudantes e professores. Então, colocados os porquês dessa mesa de existência e defesas que nos são muito caras, eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas. Começando aqui, Lívia de Tomasi, que é professora do Departamento de Sociologia na UFMG, feminista e pensa trabalho precário e juventude. Flávia Vale, que é fundadora do Grupo de Mulheres Põe Rosas e professora da rede estadual, com uma trajetória marcada pela luta contra a precarização do trabalho e em defesa dos direitos das mulheres trabalhadoras. Marília Duarte, doutora em administração e pesquisadora da rede Trama Feminista Marxista, que contribui com uma visão acadêmica e estratégica sobre as questões que permeiam o feminismo marxista. E Odete Assis, que é organizadora do livros Mulheres Negras e Marxismo, e mestre pela FMG, que conecta as dimensões de raça e gênero na luta por uma sociedade emancipada. Aí a gente vai fazer umas aberturas e depois das falas a gente vai abrir para algumas falas curtas para poder a gente dialogar e aproveitar no máximo esse espaço que acho que não é só de discussão, mas também é de organização e é de luta ativamente. E com isso, vamos começar. Gente, boa tarde. Boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite, a gente está junto aqui nesse espaço, tanto com a mesa, com todas essas mulheres aqui, militantes, feministas, antirracistas, a gente poder estar juntos, juntos aqui também para debater esse tema tão importante, que é uma das mesas, né, dos debates das jornadas comunistas. A minha fala, em especial aqui nessa mesa, vai ser sobre o fim da escala 6x1 e por que a importância da gente defender a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem a redução salarial, lembrando que a escala 6x1 é aquela escala que a pessoa trabalha 6 dias da semana, tem um único dia de folga, né, de descanso, mal sendo possível isso. Mas, acima de tudo, também, a gente encarar esse tema pela importância bastante estratégica que ele tem, exatamente porque, quando a gente toca no tema da jornada de trabalho e da vida além do trabalho, traz o tema da necessidade da vida além do capitalismo. Então, é um pouco esse o tema que eu vou desenvolver aqui na minha fala. Então, primeiro, assim, dando um pouco uma cara de quem são esses trabalhadores que estão nessa jornada da escala 6x1. Hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 2/3 de trabalhadores formais que trabalham mais de 40 horas semanais, que, em tese, estariam dentro da escala 6x1. Algo ao redor de 32 milhões de trabalhadores. Então, é um batalhão de pessoas. 82% dos trabalhadores que estão nos comércios e nos serviços, que estão, né, nesse modelo de escala, recebem, em média, um salário mínimo. Quando a gente pega esse mesmo recorte com mulheres negras, essa mesma porcentagem alcança 90% de mulheres que recebem ao redor de um salário mínimo nessa escala.
Ou seja, a gente consegue ver com esses dados mais pincelados que é uma classe majoritariamente feminina e negra também na escala 6x1. É também um batalhão de jovens que estão nessa escala, que trazem com muita força a luta contra a LGBTfobia. E isso é muito importante e se expressa também na bandeira, que é o nosso orgulho não cabe na sua escala. E é também uma juventude que traz com a sua potência temas extremamente importantes, como a questão da saúde mental, do adoecimento mental, do isolamento social, que são temas absolutamente necessários e que eles ressurgem exatamente a partir dos setores mais precarizados da nossa classe hoje. E isso tudo a gente está falando de trabalhadores formais. Aqui a gente não está falando dos trabalhadores informais, que é um outro batalhão da nossa classe, como, por exemplo, os trabalhadores por aplicativo, que podem chegar a trabalhar até numa escala 7x0. Né? Então, essa toda expressa bastante, né, algumas características da classe trabalhadora brasileira hoje, considerando o conjunto de uma classe que ela vem sendo, né, alvo de uma série de ataques, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma do novo ensino médio, que retira uma série de direitos que foram aprovadas a partir do governo golpista do Michel Temer, a partir de 2016, e é mantida hoje pelo governo federal Lula-Alckmin, que não só mantém essas reformas, mas também aprofunda cada um de seus ataques, né? É importante colocar isso exatamente porque esse tipo de política é parte das políticas neoliberais, que elas são implementadas de maneiras diferentes, mas elas são implementadas internacionalmente pela classe capitalista, exatamente para flexibilizar como nunca antes os direitos dos trabalhadores e das juventudes globalmente. Então, quando a gente fala sobre a escala 6x1, é absolutamente necessário que a gente traga também a nossa luta pela revogação da reforma trabalhista, a revogação do novo ensino médio, a gente fazer essa luta conjunta, né? Então, a gente está falando de uma classe que ela foi arduamente fragmentada pelo neoliberalismo, atacada por todas essas contrarreformas que eu estava dizendo e bombardeada por ideias como o empreendedorismo, o patrão de si só, a meritocracia. É uma classe que carrega nas costas toneladas de propaganda, de ideologia burguesa capitalista, que diz, por exemplo, que seria mais fácil chegar ao fim do mundo do que ao fim do capitalismo, né? E que isso são uma série de ataques que debilitaram a nossa classe nos últimos anos. Mas, apesar de todos esses mitos da globalização, o capitalismo ele segue se alimentando da exploração do trabalho. Então, essa ideia é muito importante como a gente luta contra todos esses ataques que estão colocados. E é exatamente a classe trabalhadora que, frente à crise capitalista que a gente vive, ensaia novas formas de resistência. E o que a gente vê no Brasil com esse grande fenômeno pelo fim da escala 6x1 é uma expressão desse tipo de resistência, exatamente porque traz essa bandeira tão potente da vida além do trabalho. Então, eu coloco tudo isso não para minimizar a complexidade e a magnitude que a gente tem na nossa época, né, de obstáculos históricos. Agora, eu coloco isso, inclusive, do ponto de vista da fragmentação da classe trabalhadora, mas o que é importante é a gente ver que não existe uma muralha intransponível, invencível, entre a classe trabalhadora poder atuar enquanto sujeito político e as bases para a fundação de uma nova sociedade. Então, um pouco esse tema também que eu quero trazer aqui nessa fala. Para isso, eu trouxe uma citação breve do Marx, no Capital, que ele diz assim, é um trechinho pequenininho. Ele fala assim, ele está falando sobre a jornada de trabalho, a redução, né? Quem decide é a força. E assim, a regulamentação da jornada de trabalho se apresenta na história da produção capitalista como uma luta em torno dos limites da jornada de trabalho,
uma luta entre o conjunto dos capitalistas, que é a classe capitalista, e o conjunto dos trabalhadores, a classe trabalhadora. Então é interessante de ver como a importância da gente tomar esse tema na totalidade, na sua totalidade, e qual o potencial que tem do questionamento das bases do capitalismo. E quem que é essa classe trabalhadora hoje, né? Como eu estava falando no comecinho da minha fala, algumas características dela, mas a gente está falando de uma classe trabalhadora que globalmente ela é, em sua maioria, feminina, negra, racializada e que, junto aos movimentos sociais, pode levar à frente as demandas dos setores mais oprimidos e explorados pelo capitalismo. Exatamente para a gente poder atacar o coração do capitalismo, que é qual? A exploração do trabalho, a propriedade privada dos meios de produção e o lucro. Então, a partir disso, é importante a gente desmistificar algumas ideias que surgem também com o tema da escala 6x1 e que a gente pode desmistificar elas a partir do olhar da classe trabalhadora. A primeira, a redução da jornada de trabalho vai gerar desemprego. Pelo contrário, quando a gente pauta esse tema, é importante a gente entender que a redução da jornada de trabalho, ela permite criar empregos. Hoje, no Brasil, se a gente tem uma política como essa, né, a partir de lutas e mobilizações, da redução da jornada para 30 horas semanais sem a redução salarial, poderia-se chegar a 50 milhões de empregos criados a partir do momento de efetivada uma mudança como essa. Segundo alguns estudos que a gente fez, se essa medida ela fosse aplicada nas grandes empresas, ou seja, nas empresas que têm mais de 250 trabalhadores, em todo o país, seria possível gerar 5,4 milhões de empregos, ou seja, uma medida que, de imediato, poderia acabar com cerca de metade dos trabalhadores desempregados do país. Então, assim, é desse tipo de política que a gente está falando, né? Exatamente, a gente mirando nos lucros de um punhado de capitalistas, poderia dar uma solução estrutural para o tema do desemprego. O segundo mito que é importante a gente desmistificar. A redução da jornada de trabalho se dá pela benevolência dos capitalistas. Imagino que todo mundo aqui viu aquele meme que são burgueses de épocas históricas diferentes que falam, se reduzir a jornada, a economia quebra, se acabar com o trabalho infantil, o país vai parar e tudo mais. Ele é bastante atual e ele poderia, inclusive, ser atualizado colocando a cara do babaca do Nicolas Ferreira em um dos burgueses e a cara do velho da van, por exemplo, em outro, que são os argumentos burgueses e dos capitalistas que eles se repetem de maneira bastante fajuta ao longo da história. Isso por quê? Porque não depende da benevolência dos capitalistas. Exatamente porque a jornada de trabalho é de onde os capitalistas dependem para extrair a mais-valia. Por isso que, para eles, todo o desenvolvimento tecnológico que existe hoje não se traduz na redução da jornada de trabalho, mas exatamente em jornadas mais extensas para um batalhão da nossa classe, enquanto outro batalhão da nossa classe vive sem emprego. Então, quando a gente fala desse tema, a gente entra também em questões estruturais e que é importante a gente falar também em relação ao papel das organizações de trabalhadores, certo? Como sindicatos, centrais sindicais. Se a gente for considerar as grandes centrais sindicais hoje no Brasil, como a CUT, que é dirigida pelo PT, a CTB, que é dirigida pelo PCdoB, a UNE e tudo mais, são entidades poderosas, mas que mantêm o seu pacto com o governo de frente ampla Lula-Alckmin, exatamente sem tocar nas questões do que se refere à revogação de todas essas reformas. Tanto assim que a gente viu no dia 7, nos atos, pelo fim da escala 6x1, não houve uma mobilização dessas centrais para construir pela base esses atos, para articular as mobilizações, ter um plano de luta. Não teve nada disso. E não é que não tinha potencial. Pelo contrário, uma semana depois, a gente viu explodir uma greve importante dos operários da PepsiCo que lutavam pelo fim da escala 6x1, né?
E vejam só, se a gente, para ser bem concreto, assim, o que significa essa força que às vezes parece uma coisa um pouco abstrata? A gente está falando, por exemplo, de sindicatos como a UNE, que dirige o DCE da UFMG, a entidade dos secundaristas, que é super importante, o sindicato de professores das redes públicas e particulares, CEMIG, Copasa, petroleiros, operários de Betim, BH, Contagem, enfim, imaginam toda essa potência de estudantes e trabalhadores juntos lutando por essas demandas, é muito forte. Além disso, a gente tem que analisar também o papel das burocracias sindicais, das burocracias que estão nos movimentos sociais, e aí entra também o papel do PSOL, por suas figuras, como Boulos, Érica Hilton, que está à frente, né, com a proposição da PEC também, que são parte também da sustentação do governo Lula-Alckmin, apostando todas as suas fichas nas negociações parlamentares e exatamente trazendo o tema não do ponto de vista de ataque ao capitalismo, mas exatamente do ponto de vista de tentar uma melhor produtividade e uma melhoria do ponto de vista de benefícios aos capitalistas, como, por exemplo, a isenção de impostos, o que não se difere na prática de propostas da extrema-direita, como, por exemplo, do Cleitinho, do PL. Então, é exatamente essa política de conciliação que a gente vê que não é capaz de responder às nossas demandas e, por outro lado, também é parte de fortalecer a extrema-direita. Então, gente, para finalizar, e retomando a ideia, né, que eu tinha colocado antes do Marx, quando a gente fala da redução da jornada para 30 horas sem redução salarial, a gente está falando disso, de dividir as horas entre empregados e desempregados para que todo mundo possa trabalhar. E para a gente atacar a irracionalidade capitalista que cria, de um lado, um batalhão de trabalhadores com sobrecarga de trabalho e outro batalhão de trabalhadores que passam fome enquanto as empresas jogam seus produtos fora para manter os seus lucros. E, acima de tudo, é um tema que traz também essa potência, que é exatamente a luta pelo fim do trabalho como uma imposição. E, da perspectiva comunista, significa a gente colocar exatamente a possibilidade da redução do trabalho para a diminuição ao mínimo possível do tempo necessário socialmente. Com isso, a gente poderia ter tempo livre para toda forma de criação artística, para todos os projetos mirabolantes que a gente pode pensar, da pedagogia para todos nós que somos educadores também, para toda forma de produção de ciência, e que isso caminhe exatamente para a perspectiva de um mundo sem opressão e sem exploração, que necessariamente passa pela batalha por um mundo comunista, erguido desde as bases, através da auto-organização de trabalhadores junto a todos os povos oprimidos, e que a gente possa colocar dessa forma, a partir da nossa luta, da nossa mobilização, essa irracionalidade capitalista na lata de lixo da história, e exatamente para que a gente possa traçar um horizonte em que a humanidade e a natureza possam viver em harmonia. Então, eu queria colocar essas questões para abrir o debate e passar também para a Lívia, que vai falar agora. Obrigada. Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui, é uma honra participar desse debate com tantos companheiros e, sobretudo, companheiras, uma mesa só de mulheres, é muito orgulho. Eu vou, na minha fala, vou fazer um passinho atrás e fazer um pouco um percurso histórico, porque nos últimos tempos tenho me preocupado muito de tentar discutir com todos aqueles que dizem que a classe operária, que os pobres se fizeram comprar pelo discurso neoliberal e estão apoiando a direita e votando para direitas, enfim. É um discurso bem geral que tanto está, né, nos jornais, na política, como na academia, né? E aí, para fazer isso, eu vou repercorrer um pouco a história, né, de como o trabalho, né, das classes populares tem se desenvolvido no Brasil, né? A sociologia do trabalho brasileira, apesar de ser um pedaço importante da sociologia, de ter tido uma produção bem significativa, né, durante muito tempo, pouco ou nada se ocupou do trabalho das mulheres e, sobretudo, menos ainda do trabalho reprodutivo e da divisão racial no trabalho reprodutivo, que estrutura, de fato, a sociedade brasileira. Quando fez isso, se ocupou de mulheres, e estou me referindo a um trabalho que foi bem importante, pioneiro, de uma socióloga chamada Betty Lobo, inclusive que é uma das fundadoras do PT,
o fez, assim, se preocupou de pensar, né? Ela escreveu um livro muito conhecido, chama Classe Operária Tem Dois Sexos, né? Justamente porque foi a primeira que disse, não, mas as mulheres também trabalham e trabalham no chão da fábrica também. E ela então se debruçou sobre o movimento de mulheres e o movimento feminista ao mesmo tempo, né? Ou seja, sobre a divisão sexual do trabalho do ponto de vista das mulheres operárias. Essa lacuna, né, essa falta de pensar o trabalho das mulheres, o trabalho, especificamente o trabalho de reprodução, não é uma especificidade brasileira, né? Como aponta Nancy Fraser, a crítica marxista ao capitalismo não reconhece o trabalho reprodutivo como trabalho, como produtor de valor. Ou seja, o fato que o trabalho reprodutivo é essencial para a produção do trabalhador, que, por sua vez, é o elemento fundamental para a produção de valor no sistema capitalista. Ao contrário, né, disso, o trabalho das mulheres negras no Brasil sempre foi importante para a produção e para a reprodução. Além do que na lavoura, elas trabalhavam como domésticas, lavadeiras, vendedoras de rua. A rua representou para a população negra, escrava ou liberta, uma fonte de sobrevivência. Os senhores destinavam alguns de seus escravos, os chamados escravos de ganho, a desenvolver atividades a serviço de terceiros, sendo alugados por hora ou por dia, para desenvolver atividades na rua. Os escravizados, então, os assim chamados escravos de ganho, podiam morar fora da habitação do seu senhor, ficando com uma parte da receita para pagar seu sustento e sua moradia. Dessa forma, eles tinham mais facilidade para juntar dinheiro necessário para pagar a sua alforria. Se os homens trabalhavam, sobretudo, como carregadores de pessoas ou mercadorias circulando pelas cidades, as mulheres ficavam na rua para vender comida, inclusive para eles. Assim, por terem já atividades estabelecidas e por falta de outras opções, a rua continuou representando uma fonte importante de renda, mesmo para os escravos libertos e depois da abolição. Lavadeira, carregadores, sapateiro, barbeiro, produtoras e vendedoras de comida ocupavam e produziam o espaço urbano. Os pontos onde permanecia na rua, à espera de um serviço, constituíam lugares de encontro, de troca, de organização. Em Salvador se chamavam canto, né? E ainda as praças em Salvador, no Pelourinho, se chamam cantos, né? Num estudo interessante, pioneiro, José Antônio Machado da Silva, um sociólogo carioca, desde os anos 70, se debruça sobre as atividades econômicas que, para as mulheres, representam uma extensão e não uma alternativa ao trabalho doméstico. Cozinhar, lavar, passar, arrumar a casa são atividades naturalmente reservadas às mulheres, que supostamente não necessitam de um saber especializado, né, essas atividades, ou de uma formação nem de um investimento para ser exercida. Além disso, produzir e vender comida na rua ou abrir uma vendinha na janela do cômodo da casa tem a vantagem de preservar a presença em casa para poder cuidar do lar. Ele distingue 3 tipos de trabalho feminino: o trabalho doméstico, o trabalho a domicílio e o trabalho assalariado regular. O trabalho remunerado dentro de casa seria um híbrido entre o trabalho doméstico e o trabalho assalariado. É no espaço doméstico que a conciliação de tempos, espaços, sentidos é possível de ser operada, mesmo com todas as ambiguidades e contradições. O peso da culpa, da dupla jornada, o trabalho remunerado feito nos interstícios do trabalho de cuidados. Ou seja, para as mulheres trabalhar em casa, de fato, é uma possibilidade de ganhar dinheiro, né, quando de fato estão trabalhando, né, sempre como cuidadora do lar e dos filhos, mas não são remuneradas, mas poder exercer alguma atividade remunerada dentro de casa, sobretudo como vendedoras, né, ou como costureiras, é uma possibilidade de poder continuar a manter o lar e, ao mesmo tempo, poder ganhar um dinheiro para viver. Conciliar, então, trabalho e reprodução, trabalho remunerado e cuidado da casa, sempre foi uma exigência para as mulheres pobres. E, a partir de um determinado momento, é também uma reivindicação por parte dos movimentos feministas, das mulheres brancas europeias, que lutam pela redução da jornada. De fato, são as mulheres brancas feministas na Europa, nos anos 70, que conseguem, que reivindicam e que conseguem
a redução à metade da jornada, né? O problema é que depois o capital se apropriou dessa vitória das mulheres para generalizar e para fazer com que todo mundo possa trabalhar só meia jornada, ou seja, fazendo trabalho precário, porque nem o mínimo se ganha. Hoje, a separação entre tempos e espaço, de trabalho remunerado e não, de produção e reprodução, de trabalho e moradia, é nomeada como uma característica marcante do atual estágio do capitalismo flexível, que supera a organização fordista do trabalho centrada na separação e especialização de tarefas. Mas para os trabalhadores informais, e aí que eu quero chegar, e ainda mais para as mulheres, tempo de trabalho remunerado e não, assim como o espaço doméstico e o espaço de trabalho, nunca foram rigidamente demarcados. Apesar das domésticas ter se organizado desde os anos 80 no Brasil e ter articulado até uma federação nacional, o trabalho doméstico foi reconhecido como trabalho somente em 2013, com a PEC da doméstica, uma emenda constitucional. Essas lutas, de fato, foram bastante silenciadas, mesmo dentro das centrais sindicais. Enquanto as almas de leite foram alvo de crítica forte, ainda no século retrasado, que defendiam a importância das mulheres do lar, da família, essencial para a reprodução do capital, as máquinas de lavar, finalmente, só no decorrer dos anos 90, substituem o trabalho das lavadeiras. E as mulheres vendedoras? As mulheres vendedoras passaram de uma condição de extrema invisibilidade na rua, podemos dizer, para uma hipercelebração, centrada na ideia de empoderamentos e potência. Nesse laço de tempo, temporal e conceitual, se situam transformações importantes do capitalismo, dos modos de produção de valor e das vidas. Modos que, em todo caso, convivem, atravessando os tempos históricos e compondo as contradições e os impasses do presente. Se as produtoras de acarajé foram patrimonializadas, né, as mulheres que vendem salgadinho nas esquinas, na janela de casas, continuam do mesmo jeito, assim, bem invisibilizadas. Foi justamente uma imagem dessa ruptura e dessa contradição, né, entre as mulheres jovens, negras, empoderadas, vendedoras ambulantes de acarajé e as tiazinhas, assim chamadas, nas periferias, né, que motivou meu interesse para esse tema. O trabalho do Machado é pioneiro em olhar para as tentativas de conciliação entre pequenos negócios e assalariamento, na busca pela autonomia, como um valor importante, como vontade de escapar tanto ao trabalho sem sentido, como ao trabalho penoso, mal pago, ao trabalho de merda, como diz David Graeber. Olhar para as demandas expressas por essa busca por autonomia no trabalho, não como um valor burguês, mas como reapropriação da vida, como expressão de uma racionalidade que foge ao espírito do capitalismo, é a mercantilização da vida, é aquilo que me interessa fazer. Né? Recuperando nesse sentido uma história importante, né, da autonomia, do autonomismo, né? E, por isso, questionando toda essa leitura que faz com que hoje muitas vezes se fala as pessoas querem trabalhar fazendo algo com sentido, querem ter uma gratificação no trabalho, querem ter uma autonomia, e muitas vezes, né, os entregadores, o trabalhador de plataforma hoje justificam sua adesão a essas formas de trabalhos porque lhe permitem algum tipo de autonomia, né? E muitas vezes isso é interpretado como ideia burguesa, né? E eu estou dizendo justamente o contrário, né? Primeiro tem uma história, né? O trabalho informal sempre foi o trabalho da maioria das pessoas na população brasileira, né? E no sul global de forma geral. Então, se a gente sempre pensa a esse trabalho como o outro do trabalho assalariado formal no chão da fábrica, onde se forma a consciência de classe, a classe trabalhadora, né, como uma parte importante, inclusive da sociologia do trabalho marxista defendeu, né, colocando esse trabalho informal como um trabalho atípico, né, e esses trabalhadores como pessoas que não têm consciência, né. Se a gente sempre coloca dessa forma, a gente nunca vai conseguir, de fato, se ocupar hoje dessa enorme massa de trabalhadores que hoje se juntam. Os trabalhadores que sempre foram precários, aqueles que são precarizados a partir, sobretudo, da última reforma trabalhista, né?
Então, hoje, muito se fala que o trabalho informal, ou as formas do trabalho do sul global são referências hoje também, invadiram o trabalho, mesmo nos países do primeiro mundo, né, nos países centrais. Essa invasão, né, por outro lado, talvez é a possibilidade, finalmente, né, de reconhecer essas outras formas de trabalho e essa busca de autonomia e essa também necessidade para as mulheres de conciliar trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, reconhecendo nisso algo que é, por um lado, histórico e, por outro lado, faz muito sentido numa sociedade onde, de fato, não teve um Estado social que se ocupou, né, dos filhos dessas mães, e, pelo contrário, a reprodução do modelo mulheres negras, né, o trabalho reprodutivo racializados continua sendo trabalhos onde a maioria das mulheres do sul global hoje vão ter que trabalhar nos países centrais, né, deixando em casas e abandonando seus filhos porque não tem outra alternativa, né? E então se continua reproduzindo essa separação e essa divisão e essa impossibilidade, né, de sair das formas do trabalho reprodutivo para muitas mulheres, né, enquanto as outras de fato conseguem trabalhar, né? As famílias hoje é muito mais comum ter duas pessoas trabalhando, né, e podem viver isso como uma forma de emancipação. Aquilo que eu quero dizer é que ou a emancipação é para todos e todas, ou não é para ninguém. Então, se a gente hoje, num mundo tão compenetrado, onde, de fato, quem trabalha no norte e no sul tem as mesmas condições, mas também é muito interdependente, a gente tem que pensar que a organização da classe trabalhadora tem que ir além do assalariamento e tem que ir além das fronteiras nacionais. E ou a gente pensa no movimento de resistências e de organização e de luta internacional, ou a gente mundial, ou a gente não consegue sair daquilo que são alguns privilégios para algumas mulheres e para algumas de ser reconhecidas enquanto trabalhadoras e outras não. Isso, obrigada. Boa tarde, gente. Assim como minhas companheiras de mesa, né, queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer ao convite. Acho que é uma mesa... A gente estava até comentando, né, que é pouco tempo, portanto, que a gente tem que conversar. E a minha fala aqui, ela vai um pouco, né, vai conectar bastante com as falas anteriores, que eu pensei em trazer um pouquinho da discussão, né, da relação opressão e exploração no capitalismo, né, para a gente buscar entender um pouquinho desse movimento, tanto do capitalismo, da luta de classes, né? Então todo esse movimento que a Flávia e que a Lívia colocaram aqui, e também esse movimento de precarização, né, que a Lívia traz, de essa intensificação em alguns momentos, né, dessa precarização e a própria alteração de forma de precarização, né? E muito, primeiro, né, para a gente ir fazendo coro com as duas falas, para a gente pensar na necessidade da luta articulada da classe trabalhadora, né? Então a gente o tema da mesa, né, precarização tem rosto de mulher, e a gente está trazendo aqui as particularidades que permeiam alguns estratos da classe trabalhadora, né, mas trazer que isso não diz que nós temos que nos dividir, mas pelo contrário, tanto que nós temos que nos unificar, né? E, por um outro lado, também concordando com as outras falas de que a necessidade de que essa luta seja para além do capitalismo, né? Então a gente está trazendo aqui as lutas no capitalismo, mas para que, né, como o próprio tema da mesa, por um futuro comunista, né, para que seja para além disso. Então, trazendo aqui um pouco, né, a Flávia colocou um pouco a questão da exploração, e a Lívia trouxe também a questão da reprodução da força de trabalho, do trabalho das mulheres, né, e eu queria partir um pouquinho dessa relação mesmo, dessa necessidade do capitalismo, da relação de opressão, né, então, e aí eu acho que a Odete vai falar um pouquinho melhor sobre o racismo e tudo mais, né, das distintas formas de opressão.
mas trazer aqui, demarcar como que o capitalismo, ele apropria muito bem, né, das formas de opressão, cria outras formas de opressão, para que ele possa conseguir tentar sobrevivendo, né, e como a Lívia colocou aqui muito bem, diante das suas contradições, para que ele consiga continuar sobrevivendo a partir do que mantém ele, que é a exploração, né, que é a exploração da força de trabalho. E pensando nesse processo da exploração da força de trabalho, a relação de opressão, ela é necessária ao capitalismo por alguns aspectos, né? E aí, se a gente pensando aqui pelo próprio aspecto moral, né? E aí que a Lívia trouxe um pouco ali da questão da divisão sexual do trabalho, que não é só moral, que a gente vai, né, pensar aqui, mas pelo próprio processo de acesso mesmo, né, se a gente for pensar, para um menor acesso às condições materiais de reprodução da nossa força de trabalho. Então, tudo que a gente está dizendo aqui, né, do processo de lutas, das escalas, as diversas lutas trabalhistas que a gente teve, né, durante o decorrer do capitalismo, dizem de uma condição de acesso, de reprodução da nossa força de trabalho, né? E que uma delas envolve, inclusive, nos qualificar para conseguir vender isso de uma forma melhor, né? Para conseguir ter melhor salário, para ter melhores empregos, né? Então, como a Lívia colocou aqui, que cada vez isso é mais raro, né? Porque cada vez mais a gente tem um processo de precarização mais intenso. E, por um outro lado, também, uma forma de justificar dessa moral, dessa opressão, como uma forma de justificar a maior exploração de determinado extrato da classe trabalhadora, né? E por muito tempo justificando, inclusive, a partir de questões supostamente científicas, né? Da ciência supostamente neutra, né? Então, trazendo, inclusive, justificativas intelectuais, né? De que as mulheres, de que as negras e os negros seriam menos capazes, né? E por isso justificaria receber menos, por isso justificaria estarem mais precarizados, né? E por um outro lado, e aí pensando numa questão particular, né, da relação de opressão à mulher, que é a questão que a Lívia trouxe muito bem, que é o trabalho reprodutivo, né? E aí trazendo, né, a gente fala o trabalho doméstico, o trabalho privado, né, mas aí no feminismo marxista a gente faz questão de marcar enquanto um trabalho reprodutivo, né, que é justamente, como a Lívia colocou muito bem, que é o trabalho base para a reprodução do capitalismo, porque é o trabalho que reproduz a principal mercadoria, que somos nós, trabalhadoras e trabalhadores, né? E que é um trabalho que, justamente por ser executado, né, da forma como ele é executado, majoritariamente de forma gratuita, não apenas porque o capitalismo ele vai expandindo para tudo, né? Então, hoje em dia, a gente tem, inclusive, a expansão produtiva para esses trabalhos também, mas ele permite o quê? Ele permite que nós, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, sejamos cada vez mais baratos para que o capitalismo nos explore cada vez mais, né? E aí eu trago um pouco disso para a gente pensar nessa relação opressão-exploração, para pensar no contexto atual em que a gente vive, né? E aí trazendo um pouco o que a Flávia colocou da contradição do capitalismo, porque está cada vez mais colocado tanto que esse sistema é contraditório, né? O tanto que esse sistema, ao contrário do que dizem, né, que é mais fácil ver o fim do mundo do que o fim do capitalismo, a gente vê cada vez mais que é um sistema que ele tende cada vez mais ao colapso, não é um sistema que tende, né, à sobrevivência eterna, e que por essa contradição não é um sistema linear de expansão, né, mas ele vive em contradições, né, contradições que a gente está vivendo um momento muito marcado de uma grande crise capitalista, né, de uma grande crise de expansão capitalista, de acumulação capitalista, né, e é nesses momentos de que o capital, ele se utiliza das diversas formas que ele tem para tentar continuar sobrevivendo, né? E uma das principais formas é a intensificação da relação de opressão, né? Então, e aí que é o que a Lívia trouxe muito aqui, essa questão da precarização, das formas de precarização, né? Das extensões de jornada de trabalho, que é o que a gente estava falando aqui. A luta por jornada de trabalho, ela existe desde que o capitalismo existe, né? E a gente conquista e a gente retrocede. É o que a gente estava falando aqui. Então, a gente teve diversas conquistas que foram retrocedidas pelas diversas reformas que a gente vem vivenciando, né? Isso justamente por quê? Por essa contradição, e aí a Flávia colocou muito bem a questão da tecnologia, né? De que, por um lado, a gente tem investimento, altas tecnologias em alguns setores, né? Que demandam cada vez menos trabalho humano, trabalho vivo, né?
mas somos nós que produzimos lucro para o capitalismo, né? E aí, e como fazer isso, então? Então, a gente estende a jornada de outros trabalhadores, a gente precariza outros trabalhadores, né? Não só intensificando, mas mudando de forma, como a Lívia trouxe ali a questão do empreendedorismo, né? Então, a uberização é o empreendedorismo, né? De que nada mais principalmente, e aí a gente pensando mundialmente, né? Principalmente no Brasil, é uma forma marcada de precarização do trabalho, né? Então, se a gente... E de precarização mais intensa das trabalhadoras mulheres. Então, se a gente analisa o empreendedorismo feminino, o Brasil é o 4º país com maior índice de empreendedorismo feminino no mundo. A gente pensa, não, legal, né? Um tanto de empreendedora aí, bombando. E aí, quando a gente vai ver, na verdade, não são empreendedoras, né? Que a gente vai falar donas de capital. São trabalhadoras por conta própria, né? Sendo que 80% delas ganham, no máximo, 2 salários mínimos. Então, são trabalhadoras por conta própria precarizadas, né? Mas o capitalismo, ele se reforma, né? Se utiliza... justamente por quê? Porque ele só sobrevive com base na nossa opressão e na nossa exploração, né? E na particularidade das mulheres, isso se expressa muito, né? E se coloca muito forte com a relação do trabalho reprodutivo. E não à toa que nesses momentos, né, mais intensificados de crise, a gente vê isso se expressando não só nas questões trabalhistas, né, então nas reduções de inserção no mercado de trabalho, no aumento da jornada, no aumento da terceirização, né, mas também em todas as formas em que essa opressão se manifesta, na violência, né, nos retrocessos, inclusive nas políticas de violações dos direitos sexuais, como a gente está vendo aí, né, a questão da PEC, né, que essa PEC absurda que tá tentando passar aí, né, então em todos os âmbitos e pensar e trazendo para poder pensar de que, como eu coloquei no início, se por um lado, né, isso se expressa de forma mais intensa em alguns estratos da classe trabalhadora, isso não quer dizer que essa exploração mais intensa dessas pessoas significa uma melhor condição de vida de outros trabalhadores e trabalhadoras. Pelo contrário, né? Porque a maior exploração dessas trabalhadoras, as trabalhadoras mulheres, negros, LGBT, toda essa exploração mais intensa também permite uma intensificação da exploração da classe como um todo, né? Então, se a gente pensar nesse sentido, que a gente traz a discussão de que e aí muito, né, que o feminismo marxista, ele bate muito na pauta, né, dessa questão da união da classe, né, porque que é isso que a gente traz, é uma luta que ela não é uma luta das mulheres trabalhadoras, né, então a precarização que tem rosto de mulher das mulheres não é uma luta só das mulheres, é uma luta de toda a classe trabalhadora, né, e aí então, só pensando aqui um pouquinho também, né, para poder fechar minha fala, que eu acho que eu já passei aqui do tempo, não? Pensando nessa questão da escala 6x1, né, detidamente que a gente está trazendo aqui na mesa, e aí colocando essa relação do que a Lívia trouxe, né, da relação da dupla, chamam de várias formas, né, dupla jornada, divisão sexual do trabalho, enfim, que é o que a gente está chamando aqui dessa responsabilização às mulheres por esse trabalho reprodutivo, e que a gente está trazendo aqui, que não é simplesmente uma questão moral, né, que é uma questão material necessária para o capitalismo, né, e não à toa que nesses momentos também de crise, né, a gente tem um processo de passagem ainda maior da responsabilização para as mulheres, né, então, por exemplo, na última década, e o que a gente viu a gente teve, por um lado, um desinvestimento absurdo do Estado em políticas públicas de cuidado, em políticas públicas de reprodução, né, de educação. A gente teve um aumento também absurdo de jornadas de trabalho reprodutivo das mulheres, né, e criação de outras políticas que visam o quê? Reforçar essa passagem, né, essa responsabilização das mulheres. Como, vou falar aqui rapidinho, o projeto Criança Feliz. Não tem como entrar aqui muito, mas não sei se vocês já escutaram falar, depois pesquisem sobre, que é basicamente um projeto que diz que a responsabilidade, né, do cuidado é das famílias, ou seja, das mulheres, né, e que ao invés de investir em criação de creches, em criação de escolas, a gente vai fazer o quê? Vai ter um amparo de uma pessoa que vai até a casa dessas famílias para poder dizer como cuidar dessas crianças. Basicamente isso, em um resumo bem resumido, né? Então são as coisas absurdas que a gente vê surgindo
que é justamente nesse movimento, e isso agora, gente, isso aqui há 2 anos atrás, né? Então, em que sentido que eu trago? De que as lutas, elas não são, elas são constantes o tempo inteiro, né? Que a nossa luta, a nossa conquista, ela não é pautada em uma conquista fixa, né? E é nesse sentido que a gente tem que estar sempre lutando, sempre se articulando para uma luta para além do capital, que é justamente isso que a gente está falando. No capitalismo, a gente não vai conseguir, como a Flávia colocou ali, né, ter o nosso tempo de reprodução enquanto seres humanos, né? Então, essas lutas que a gente coloca aqui, do 6-1 contra a terceirização, é pra gente ter um mínimo de condição de reproduzir enquanto trabalhadora, nem enquanto ser humano, porque enquanto ser humano a gente basicamente nem tem tempo, né? E a gente nem é estimulado, né? Como a Odete estava falando aqui da aluna dela de 11 anos, perguntando para ela por que ela ia aprender poesia, sendo que ela seria CLT mesmo. Então, para que é poesia na vida dela, né? Então, só reforçando aqui, de que, trazendo mais uma vez a questão da mesa, né? De que essas lutas, elas têm que ser em conjunto da classe trabalhadora e por uma luta além do capitalismo, né? Porque só quando a gente acabar, como a Flávia colocou aqui, né, com esse trabalho, com o trabalho subsumido a esse capitalismo, que a gente vai conseguir, de fato, pensar no trabalho enquanto produtor de humanidade, enquanto produtor de vida, né, de cultura, de arte. E é isso. Depois a gente discute mais. Oi, gente, boa tarde. Eu queria agradecer o convite, uma responsabilidade falar depois de todas essas mulheres, assim, com contribuições muito fundamentais. Espero poder contribuir um pouco para a discussão, para esses debates tão importantes dessa jornada que a gente vai fazer. E para isso, assim, a ideia, eu preparei minha fala e dividi em 2 partes. Uma primeira que eu vou debater um pouco a relação entre o racismo, o capitalismo e a escravidão e como isso se conecta com o tema que a gente está discutindo aqui na mesa, que é a relação do trabalho a partir da ótica dos marxistas revolucionários, né? A relação, a acumulação primitiva do capital e o trabalho assalariado. E a segunda é pensar os novos contornos dessas relações de opressão e exploração, igual a Marília colocou, né? Na atualidade e com uma ênfase em particular no processo de terceirização. E acho que foi uma feliz coincidência que a nossa mesa tenha sido justamente nesse dia, onde a gente pôde ver uma paralisação contagiante das trabalhadoras do bandejão dessa universidade na sua luta. Eu vou retomar isso mais ao final. E eu espero poder contribuir para a gente sair mais convicto dessa batalha nossa pelo comunismo, né? Por esse futuro comunista. Então, para começar, assim, o revolucionário norte-americano George Breitman, ele falava que poucas coisas no mundo são tão marcadas da característica do capitalismo do que o racismo. E ele parte disso, em primeiro lugar, porque ele vai desenvolver uma compreensão que começa no próprio Marx, que é a ideia, de que a escravidão dos negros e negras, ela foi fundamental para o processo de acumulação do capital primitivo, para que pudesse se desenvolver o capitalismo, né? E essa perspectiva, ela depois foi aprofundada por vários marxistas, inclusive o próprio Breitman tem um artigo que é sensacional, que chama Quando Surgiu o Preconceito contra os Negros, e que ele coloca justamente essa relação. O racismo, ele é um produto histórico que surge com a escravidão moderna, e porque a escravidão moderna, ela era uma fonte de lucro muito grande. Então, para se justificar esse nível de brutalidade, os capitalistas também tinham necessidade de inventar uma ideologia que pudesse dar base a essa exploração material que servia, né? Então, essa combinação muito bem sucedida entre exploração e opressão. Nesse sentido, né, ela foi um negócio absolutamente muito lucrativo para a burguesia nascente capitalista, né? Então, essa ideia, eu acho que ela é bem fundamental, porque essa é parte da nossa compreensão essencial, assim. O racismo, ele é um produto histórico, ele não é produto de uma essência humana, que as pessoas são naturalmente racistas, ou ele não é uma coisa que sempre existiu.
ele é um produto histórico e, consequentemente, ele pode acabar. Então, no futuro comunista, a gente espera viver numa sociedade que não vai ter racismo. Para ser comunista, não vai existir opressões, né? Isso é uma coisa muito fundamental e a gente, como marxistas revolucionários, acredita que é possível acabar com o racismo. Mas por que o capitalismo, ele precisou do racismo, né? A base do capitalismo, como um sistema de exploração econômica, ela está relacionada com a relação do trabalho assalariado, né? Nesse sentido, o próprio Marx ele foi desenvolvendo o que significa o trabalho assalariado como essa combinação entre o capital que tinha acumulado, onde o capitalista consegue ter os bens de produção, né, para poder partir disso e comprar trabalho. O trabalhador, no sistema capitalista, ele não tem nada para poder vender a não ser sua própria força de trabalho. Essa é a diferença do capitalismo com outros modos de produção, que inclusive alguns ainda seguem existindo, mas o capitalismo tem sua fase imperialista que domina o mundo. Então, a relação predominante hoje é o modo capitalista, onde a maioria das pessoas são obrigadas a vender sua força de trabalho, porque é o único produto que resta para elas poderem sobreviver. Então, desse ponto de vista, essa relação, né, para que os capitalistas pudessem comprar a força de trabalho, eles partiam de ter algum dinheiro pré-existente, alguma mercadoria anterior que forneceu esse capital acumulado. Qual foi a base dessa mercadoria? Tem outro historiador muito importante, o Eric Williams, que num livro chamado Capitalismo e Escravidão, ele vai fazendo uma relação que eu acho fantástica para pensar a base do desenvolvimento na Inglaterra, que foi o país que teve a primeira Revolução Industrial, que justamente ele analisa com vários dados como que o dinheiro dos capitalistas ingleses veio do tráfico de escravos. Então, o roubo das pessoas na África, né? O roubo e a trazer eles para serem explorados como escravizados no continente americano era um negócio muito lucrativo e por isso que foram vários milhões de negros escravizados. O Brasil foi um dos maiores portos de escravos do mundo naquele período. E isso gerava o capital, né? Eles conseguiam acumular dinheiro a partir dessa venda de peles de pessoas humanas, de peles negras. E para isso precisavam justificar, né? Como eles tinham um negócio muito lucrativo, precisavam fazer um argumento do porquê. Então, você estava vendendo pessoas. E contaram com o apoio da igreja, do Estado, de todo esse aparato nascente do sistema capitalista para fazer leis que justificavam para desumanizar. A igreja criava teorias que eram um problema porque foi a divisão entre os filhos que um do continente africano desobedeceu e aí era uma maldição que eles sofriam e por isso que tinham a pele negras e por isso que a África era um continente que sofria tantas mazelas. Não era uma exploração capitalista. Se criou todo esse aparato ideológico que era nada mais do que uma justificativa para poder basear esse empreendimento econômico. Nesse sentido, é que a gente tem que ver essa raiz histórica justamente porque o casamento do capitalismo com o racismo é muito bem sucedido. Então, a escravidão acabou. Só que a forma como os capitalistas se apropriavam do que o trabalho escravo gerou e como isso poderia intensificar a escravidão assalariada era muito funcional. Então, você não iria acabar com o racismo, porque o capitalismo precisa do racismo. É nesse sentido, né, de que o Marx, porque ele compreendia muito profundamente essa relação, que o Marx ele escreve para o Engels em 1860, que a coisa mais importante que estava acontecendo no mundo naquele momento era a luta dos escravos norte-americanos contra a opressão. Que a luta negra, para acabar com qualquer teoria, né, que a gente ouve muito aqui na UFMG, inclusive do marxismo eurocêntrico, que não se preocupava com a luta negra e tudo mais. Pelo contrário, Marx escrevia em 1880 que a luta negra era a coisa mais importante que estava acontecendo no mundo naquele momento. Mas ele não parou por aí. Ele batalhou dentro da Associação Internacional de Trabalhadores para que a associação tivesse uma posição clara em apoio à luta negra, para que pudesse batalhar dentro da classe operária inglesa, para que os operários pudessem defender
a luta negra, colocando como essa era uma prova fundamental da classe operária europeia, o apoio contra a escravidão nos Estados Unidos, que era um teste de fogo. E eles também, né, tipo, a partir de acompanhar assiduamente esse processo, o Marx escreve que essa luta, ela era tão potente que o fim da escravidão nos Estados Unidos era um grande impulso para a luta pela redução da jornada de trabalho e que deveria se seguir a isso. E ele escreve uma frase muito famosa, não sei se vocês já ouviram, mas que eu acho muito impactante do que significa a teoria marxista do ponto de vista dessa busca pela emancipação, que é que o trabalho de pele branca não pode se emancipar, onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Então, eu acho que essas definições, elas são muito importantes, né, para a gente pensar um pouco contra toda a degeneração do marxismo revolucionário que se fazem, apoiado inclusive no que foi a tradição stalinista, né, mas também para a gente pensar a atualidade, que é aí que eu queria conectar justamente com a terceirização, que é esse segundo ponto que eu falei que eu ia tratar e que é o tema da nossa mesa, que as companheiras já trataram muito bem em relação a todo o processo de precarização. E a terceirização, ela é um tipo específico de precarização, produto do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é esse momento de uma das múltiplas crises do capitalismo, onde frente a isso ele precisa se reinventar. E se reinventa como? Aprofundando ainda mais a fragmentação e a divisão da classe operária e fazendo com que os trabalhadores, eles passem agora a existir. Então, a terceirização foi essa grande invenção neoliberal que levava a que trabalhadores que compartilhavam o mesmo ambiente de trabalho passasse a existir um trabalhador de segunda categoria. Um que tem mais direitos e recebe mais por um serviço, outro que é terceirizado, que não tem mais direitos e, para exemplificar, como a reitora dessa universidade falou durante uma greve de trabalhadores terceirizados alguns anos atrás, são considerados simplesmente postos de trabalho. Então, a terceirização é essa forma brutal de que o neoliberalismo se apropria dessa relação justamente, porque, né, como a gente vem de um país de raízes escravocratas, a escravidão, ela tinha uma alta lucratividade, uma alta produtividade do trabalho. E esses patamares do trabalho escravo foi usado depois com o fim da escravidão para se rebaixar de conjunto os direitos da classe trabalhadora, né? Você acabou com a escravidão, você não garante nenhum direito para os trabalhadores que foram escravizados, mas você ganha uma enorme massa que pode estar disponível para o trabalho assalariado, e isso te obriga, né? Isso obriga nas suas relações do capital a que você ameace os trabalhadores assalariados a falar: se você não quer, tem quem queira. E tem uma massa de trabalhadores negros que foram escravizados e por isso vocês têm que aceitar. Obviamente a gente sempre teve resistências. A Lívia comentou em relação às trabalhadoras de ganho, né? Me lembrou muito uma greve muito marcante, muito histórica, uma das primeiras greves do Brasil, que era dos ganhadores, onde as mulheres tiveram um protagonismo impressionante, que eram justamente essas trabalhadoras que a Lívia comentou, e tiveram inúmeros outros processos, né? Então, tudo isso, assim, eu acho que é muito importante, porque aí, para ir encerrando, eu queria comentar justamente essa questão das lutas dos terceirizados, né? Como eu falei, eu acho que é muito importante a gente ver hoje, nesse dia, onde a gente viu essa luta, que era fundamentalmente muitas mulheres negras que estavam na linha de frente. Tem exemplos muito importantes, né? O marxismo que foi expulso das universidades, das salas de aula. Na real, um professor de história da USP uma vez deu essa definição diante de uma das muitas greves de trabalhadoras terceirizadas daquela universidade, falando: o marxismo expulso das salas de aula voltou pelos banheiros. E aqui a gente poderia dizer que volta pelas cozinhas, e diz respeito como muita gente tem que se conectar com essas trabalhadoras, como é uma luta muito nossa. Inclusive, a gente impulsiona, né, um manifesto contra a terceirização e a precarização do trabalho, que é algo muito fundamental, que eu convido a todos para conhecer e apoiar e a construir com a gente essa luta também. E eu acho que parte disso, assim, para encerrar a minha contribuição nessa mesa, é também um chamado à reflexão de que a gente tem que
que aliar essa batalha pela teoria, que eu acho que é bastante defender, né, contra essas ideias liberais, neoliberais que a gente vê aqui na universidade, que vários estudantes estão aqui, que colocam isso, empurram e despejam pra gente, defender essas ideias da luta de classes, da teoria revolucionária, para poder transformar o mundo e aliar elas com a prática, para poder lutar e retomar bandeiras históricas que são nossas, como, por exemplo, a igualdade salarial entre negros e brancos, a efetivação dos trabalhadores terceirizados, que são batalhas fundamentais para quem tem uma perspectiva comunista, e eu acho que a gente está convocado a levar adiante essas batalhas, e eu espero que aqui no debate a gente possa debater mais profundamente como fazer isso. Obrigada, gente. Bem rapidamente, assim, acho que foi todo um debate maravilhoso, todas as contribuições da mesa, as contribuições que vocês fizeram, dá vontade, obviamente, da gente ficar aqui muito tempo, refletindo, comentando e tudo mais. Não teremos, né, todo esse tempo. Então, eu queria transmitir em diálogo, né, com as falas todas, que expressa exatamente o potencial que a gente vê nessa mesa, que é uma ideia que é muito forte do Trotsky, que ele diz, que é um revolucionário, que ele, dirigente do Partido Bolchevique, que também levou à frente uma revolução vitoriosa na Rússia em 1917, que é: as revoluções parecem impossíveis até que elas se tornam inevitáveis. Então, assim, eu acho que é uma frase que é um chamado a toda a geração de vocês, as nossas gerações, né, que são gerações diferentes, mas que a gente pode atuar nessa perspectiva num capitalismo em crise, né? E a gente vê exatamente que essa inevitabilidade de um processo revolucionário não significa a inevitabilidade de um novo mundo. Um novo mundo é parte da construção consciente de uma nova sociedade, do ponto de vista da ruptura com o capitalismo e a planificação desde baixo de uma nova sociedade através da auto-organização, em que a gente possa erguer um novo mundo. Então, assim, essa é uma ideia muito potente, porque é exatamente onde a gente pode confluir os aspectos mais espontâneos, criativos, que foram colocados aqui por todas as salas, através do trabalho produtivo, do trabalho reprodutivo, de todos os sujeitos históricos e da classe operária, e exatamente para isso envolve, né, também a ideia da construção de um partido revolucionário, que poderia ser um tema também de uma outra mesa, mas que eu acho importante do ponto de vista, né, da minha militância, né, pela MRT e tudo mais, colocar essa perspectiva, porque é parte exatamente desse grande sonho que, de maneiras diferentes, a gente leva à frente. Eu só vou fazer rapidíssimo para esse momento. Primeiro, Stuart Hall é marxista. Na verdade, ele foi um cara que renovou a esquerda na Inglaterra, né? E trouxe discussões super importantes, como a questão do racismo, né? Dentro do marxismo, né? Fortemente. Segundo, eu acho que a questão dos ambulantes, a perseguição aos ambulantes não é novidade, né? Os ambulantes sempre foram perseguidos, assim, tem uma história grande de perseguição que justamente vem desde, né, as pessoas que estão na rua, por definição, né, sem fichas de moras, enfim, né, são pessoas vagabundos, perigosos, e justamente porque não se enquadrar dentro de um trabalho formal, domesticador, incomoda, né? Então a repressão contra os ambulantes é uma coisa histórica. E a terceira coisa que eu queria dizer, e não por acaso eu acho que está acontecendo também aqui dentro nesse momento, e a outra coisa que eu queria dizer é que, de fato, esse movimento reivindicar contra a escala 6x1, mas na minha época a gente dizia trabalhar menos, trabalhamos todos, né? Essa ideia que tem que ter trabalho dentro da vida, mas que também a redução da jornada leva a trabalhar mais gente, a fazer trabalhar mais gente, e inevitavelmente vai levar a uma diminuição do lucro do capitalismo, dos capitalistas. O problema é que nos últimos anos, e isso está amplamente documentado, desde a pandemia para cá,
a desigualdade aumentou no mundo inteiro, ou seja, tem um núcleo de pessoas que ganham sempre mais e tem uma enorme massa da população que ganha sempre menos, hiper precarizadas, como nunca se imaginava que a classe operária teria chegado a esse nível de precarização. Essa última reforma trabalhista no Brasil permite algo que nunca se permitiu, que é você trabalhar sem vínculo de emprego, muitos dias seguidos no mesmo lugar por 8 horas por dia. Isso é algo inimaginável, assim. Normalmente, quando você trabalha por vários dias seguidos no mesmo lugar, é ser reconhecido um vínculo de trabalho, então você tem que ser reconhecido e fazer um contrato. Mas isso não existe mais. Então, o nível de precarização... e então é por isso que eu acho que a luta pelo trabalho, por um trabalho, para uma vida além do trabalho e por um trabalho... a luta contra a precarização do trabalho e a luta também por um trabalho com sentidos é uma luta que eu acho muito importante e muito fecunda nesse momento de crise do capitalismo, quando todo mundo imaginava que isso não ia acontecer mais, que não era pela classe trabalhadora, pela questão do trabalho que as contradições iam surgir. Pelo contrário, a questão é que eu acho muito importante a gente se unir e pensar que a luta não é de uma categoria, a luta não é também de um espaço geográfico, a luta também não é de um setor, né, identitário, mas, como eu disse, é uma luta que vai muito mais além das organizações e dos partidos tradicionais, né, e que é criativa nesse sentido, de criar outras formas de organização de trabalhadores que nunca tiveram espaço dentro dos sindicatos, né, os trabalhadores informais, os ambulantes, nunca tiveram espaços, e ao mesmo tempo a gente tem que ter consciência que tem que ser uma luta internacional. Então, nesse sentido, tem uma frase, né, forte do Marx que eu gosto, que é: a revolução ou será em todos os países ou não será. Ó, gente, acho que a gente não vai ter muito tempo aqui pra poder falar, não. Parece que o professor não chegou ainda. Não? Ah, tá. Achei que você tava tipo assim, tá embora. Acaba logo, tá bom. Não, bom, já que não chegou, eu vou fazer alguns comentários aqui, qualquer coisa. Primeiro, eu queria falar sobre a questão que você trouxe da ciência, né, que eu acho que é uma questão muito importante, que é justamente a gente trazer essa discussão dessa ciência não neutra, né, que é o que você colocou assim, então até na engenharia, até nessas ciências que são supostamente... Parece que chegou. Supostamente neutras não são, né? E a gente trazer a própria forma como a ciência burguesa, ela é constituída, ela é produzida, né? Fragmentada, justamente para poder reproduzir um certo aparato ideológico e aqui, né, para justificar diversas questões. Então, como a Odete aqui colocou, né, do aparato ideológico do racismo, que é muito reforçado, e aí você traz, né, a questão do racismo historicamente construído, a necessidade da gente entender isso, e como que a própria ciência diversas vezes tentou naturalizar esse processo, né? Então, através de estudos que diziam que essa menor capacidade era pelo tamanho do cérebro, que era diferente, que era menor e tudo mais, né? Então, eu acho que é muito importante isso que você traz, né? Da questão da ciência e da gente entender as coisas que é isso. Ela fragmenta a realidade, a gente entende as coisas de forma completamente fragmentada, né? Então, assim, eu, por exemplo, venho da administração e aí quando eu tô na administração e falo que eu estudo, todo mundo fica me olhando do tipo, o que você tá fazendo aqui? Né? Eu falo, olha, é completamente necessário a gente estar aqui, porque a administração é um curso criado pelo capitalismo, que é justamente para gerir o capital, né? Então, a necessidade, e aí como você traz a questão do racismo historicamente construído, a gente trabalhar todas as formas de opressão que na verdade são historicamente construídas, e a necessidade de a gente desnaturalizar isso para dizer que é possível mudar, né? Porque a partir do momento que a gente naturaliza, a gente fala, olha, não é possível mudar. Assim como o capitalismo, né? Que a gente fala assim, olha, o capitalismo é eterno. O capitalismo não é um sistema naturalmente, né? É um sistema que é socialmente produzido também. E como a Flávia colocou aqui, né? Que na verdade se torna não só uma possibilidade, mas uma necessidade de alteração, né? Porque aí você trouxe a questão do fim do mundo, né? O fim do mundo pode chegar pela própria produção do capitalismo, né? Porque o capitalismo está produzindo aí, sim, o fim, né? Então, acho que só reforçando as questões aqui, que dessa questão da nossa luta, né, ser
para além por esse trabalho aí, por esse trabalho produtivo em sua concepção universal, né? E não só produtivo de lucro, né? Gente, muito rapidamente, assim, foi muito bom o debate. As companheiras colocaram coisas muito fundamentais, a intervenção de todos vocês, assim. E aí, uma ideia para encerrar, que o Marx, ele coloca essa ideia de que o capitalismo cria seus próprios coveiros, né? E o Trotsky, ele retoma um pouco isso e ele coloca de um ponto de vista de que aqueles que mais sofrem com os velhos são os que com mais convicção vão lutar pelo novo. E eu acho que tudo que a gente discutiu demonstra o nível absurdo e horrível que é a precarização do trabalho, mas também demonstra a potência enorme que tem desses setores que são a classe que tudo produz, né? Então a gente pensar essa potencialidade que tem da classe trabalhadora como a classe que move o mundo, a classe que pode criar o novo e, desse ponto de vista, criar também relações de solidariedade, de cooperação, como a Mafê falou, mas como inúmeras outras são parte da nossa história. E assim, dessa localização da sua produção que pode se enfrentar com esse sistema pela raiz, poder se aliar com todos os outros setores que são explorados e oprimidos e, desse ponto de vista, cumprir um papel hegemônico para poder transformar pela raiz a sociedade nesse sentido desse futuro comunista que a gente quer construir, que é uma sociedade sem classe, sem Estado, sem exploração, sem opressão, uma sociedade onde o trabalho não é uma alienação e não é algo que nos adoece, mas é algo que a gente cria arte, que cria vida, cria poesia. Então eu acho que esse é o futuro que a gente almeja, acho que debates como esse são fundamentais para isso e que a gente possa seguir muitos outros. Obrigada, gente.